Shalom a todos os irmãos, shalom a cada família que estão reunidos neste momento para a oração familiar. Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez nos reunir aqui. Senhor, nas nossas casas nesta noite de terça-feira, para podermos ouvir a Sua palavra, a palavra que nos encoraja, a palavra que nos dá força para continuar nesta jornada, a palavra que nos afasta de tudo que é sujo deste mundo. Senhor, ó Deus, queremos te agradecer por cada família que está reunida neste momento, escutando esta gravação. Senhor, obrigado por cada membro da família que dispensou o seu tempo. Quero pedir, Senhor, para que fale conosco, fale com cada família, cada jovem, cada marido, cada esposa. Fale conosco, Pai, para que no final possamos todos dizer que Deus falou conosco. Em poucas palavras que serão faladas, Senhor, Deus, Pai, toque em nossos corações. Fortaleça-nos, ó Pai, neste tempo escuro que nós estamos a viver, onde o diabo está a rugir de um lado a outro, tentando tragar aquele que pode conseguir tragar, tentando arrebatar aquele que ele pode conseguir arrebatar. Pai, fortaleça-nos, ó Pai, para que possamos estar firmes e fortes para lutar com o maligno, através daquilo que o Senhor nos dará hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço para toda a sua honra, sua glória. Amém. Shalom, amados irmãos, mais uma vez. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que nos concedeu hoje, terça-feira, para estarmos reunidos nas nossas casas, com as nossas famílias, para termos este momento de oração, como sempre temos tido. Como sabemos que um desses dias teremos esta oração familiar pela última vez também. Então, agradeço a Deus por isso, por cada família que estão também reunidos nessa terça-feira para este momento maravilhoso. Sem poder levar muito tempo, eu queria falar um pouco a partir desta mensagem, poder de transformação. Queria tomar meu assunto nesta mensagem, poder de transformação. O irmão Branham leu nesta mensagem. Ele leu a escritura aqui e ele, através dessa escritura, acabou tirando esse tema, poder de transformação. O poder que transforma as vidas. O irmão Branham leu no livro de Romanos, capítulo 12, onde diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão Branham tirou nesta escritura o tema desta mensagem, poder de transformação. E eu vou falar usando como base esta mensagem, poder de transformação. Vou começar aqui no parágrafo 42, o irmão Branham diz: agora transformar
Eu trabalhava para a companhia de serviço público, onde tínhamos transformadores para transformar. Agora, a palavra ele diz aqui, a palavra significa em si mesma algo como transformar significa algo que foi mudado de uma coisa para outra. Uma coisa que foi transformada é uma coisa que foi mudada de uma coisa para outra. Uma coisa que foi mudada as suas aparências anteriores ou a maneira como era antes para ter uma outra aparência. Uma coisa que foi mudada de um certo produto para um outro produto. Transformar significa, uma coisa transformada é algo que foi mudado de uma coisa para outra. Uma pessoa transformada é uma pessoa que foi mudada de um pecador para uma pessoa que não peca mais, não tem mais desejo do pecado. Agora, parágrafo 44, ele diz: ser transformado é ser mudado e feito algo diferente. Era alguém que bebia, fumava, fazia todo tipo de pecado, mas se disse que essa pessoa foi transformada, o seu coração foi transformado, aquela pessoa foi transformada. Ser transformado é ser feito, é ser mudado, ser feito algo diferente. Algo que aquela pessoa não era antes. Se era um bêbado, é transformado para ser um filho de Deus, uma pessoa diferente que já odeia as bebidas, odeia a prostituição, odeia o pecado. Se a pessoa bebia, fumava, o sinal de que a pessoa foi transformada há de se notar, vendo na vida daquela pessoa, ele já não tem mais desejo de fumar nem de beber, ele odeia aquelas coisas. É ali onde as pessoas começam a dizer que a vida daquela pessoa mudou. A vida daquela pessoa foi transformada. As próprias pessoas testemunham isso quando olham na vida da pessoa, sabem que não é a mesma pessoa. Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, ou daquela menina, daquele jovem, daquele homem. Esta é alguma coisa que as pessoas estão a ver que aconteceu, é essa transformação. Irmão Branham diz que ser transformado é ser mudado, ser feito algo diferente. Alguém que discutia já não tem mais prazer nessas coisas. Alguém que maldizia já não tem mais desejo dessas coisas. A sua boca só fala coisas que aqueles que ouvem podem dar ação de graça, podem te edificar, podem te ajudar. Veja, ele diz, como um girino transforma-se de girino em sapo. Em um dado momento ele parecia um bagre, ele nadava para lá e para cá, e ele tinha cabeça e sua cauda. Ele diz aqui, e tudo parecia exatamente um bagre. Então, após algum tempo, ele começa a perder, ele perde a cauda, ele se transforma de uma espécie em outra. Isso que significa ser transformado, ser mudado. De uma espécie para outra. Ser mudado de uma espécie para uma outra espécie. Irmão Branham está a dar exemplo de um girino. Um girino, ele, quando ali está pequenino, com aquela sua cauda, parece sendo um bagre. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, pegávamos esse girino, pensávamos que eram peixes. Pensávamos que era um peixe, nós pegávamos. E ele tem a aparência de um bagre. Mas depois de um tempo, ele perde a sua cauda.
ele se transforma de um girino para um sapo. Ele transforma-se de uma espécie para outra, de um girino para um sapo. Então nós temos que ser transformados também, a nossa vida tem que ser transformada das aparências anteriores para novas aparências, para a vida anterior para uma nova vida, para a nova maneira, antiga maneira de pensar para uma nova maneira de pensar, a antiga maneira de ver as coisas para uma nova maneira de ver as coisas, a velha maneira de fazer as coisas para uma nova maneira de fazer as coisas. Tudo tem que ser transformado em nossas vidas, como a palavra diz. Aquele que entra em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz de novo. Eis que as velhas coisas passam e tudo se faz de novo da vida daquela pessoa. Tudo é transformado. A sua maneira de usar, de vestir é transformada. A sua linguagem, a sua maneira de falar é transformada. As suas amizades são transformadas. Os seus desejos são transformados. Tudo é alinhado com a palavra de Deus. Aquele que entra em Cristo, nova criatura é. É que todas as velhas coisas já passaram, tudo se faz novo na vida daquela pessoa. O irmão Branham diz, acho que é isso que Paulo deve ter tido em mente quando ele disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Ele diz aqui, irmão Branham, não vos conformeis. Você sabe o que é conformar-se? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento. As coisas que você um dia pensou serem preciosas. As coisas que você um dia pensou que eram grandes coisas. Mas deixar isso para trás e transformar-se em uma outra coisa. As mechas que um dia achou que eram preciosas. As maquiagens que um dia achou que eram preciosas. As amizades que um dia pensou serem preciosas. Transformar-se em alguma outra coisa. Ser transformado para ter outro tipo de amizades. Do que aquilo que você era antes. Ele diz aqui, ser transformado para uma outra coisa do que você certa vez era, ao que você é agora. Ser uma nova pessoa agora. Um novo irmão, uma nova irmã, uma nova pessoa agora. Uma pessoa em Cristo, cuja a vida antiga já passou, está vivendo uma nova vida. Todo aquele que vai olhar, vai dizer que este aqui tinha amizades geradas, mas agora já largou aquelas amizades. Vestia-se de uma maneira imoral, mas já veste-se de uma forma diferente. As pessoas olhando vão dizer, vão testificar que alguma coisa aconteceu na vida desta pessoa. Oh, isso é o que todos querem saber. Ele diz aqui, isso é o que todos querem saber. Como fazê-lo? Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos. Ele nos salvou. Agora, queremos saber o que fazer para ele. Queremos saber qual é a sua vontade. Qualquer cristão quer saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer que ele faça. Irmão Branham diz que nós somos como aquelas pessoas que trabalham nas casas, aquelas faxineiras, aquelas pessoas que trabalham nas casas das pessoas. Vamos dizer que chega lá fazendo o seu trabalho e acaba sendo dado o trabalho que devia fazer naquele dia. E a pessoa, depois de ser dado aquele trabalho, começa a fazer seu trabalho. Quando terminar, não deve dormir, não deve descansar. Tem que estar preocupado, ir perguntar ao seu patrão, à sua patroa,
O que devo fazer mais? Será que ainda há alguma coisa que eu devo fazer? Então, irmão Branham diz que se você termina seu trabalho e vai dormir em algum lugar, significa que será demitido daquele trabalho. Será tirado daquele trabalho porque você deve ir perguntar, será que há alguma coisa mais que eu devo fazer? É assim também que é conosco. Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós no dia de hoje. Qual é a vontade de Deus? Por que Ele nos deixou vivo hoje? Será que há alguma coisa que eu devo fazer? Será que Ele me guardou para fazer alguma coisa? Então eu tenho que descobrir o que é isso que eu devo fazer. Então nós vamos orar e perguntar a Ele, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a sua vontade para mim o dia de hoje? Qual é a sua vontade de ter me deixado vivo? Será que há alguma coisa que eu devo fazer? Então, se nós perguntarmos a Ele, Ele vai revelar para nós. Se nós orarmos perguntando a Ele na oração, Ele vai revelar para nós. De uma ou de outra maneira, Ele falará com cada um de nós, vai revelar qual é a sua vontade. Ele responde às orações. Se nós orarmos com fé que Ele vai responder, Ele vai responder. Ele dirá alguma coisa. Ele não vai se manter em silêncio. Ele vai orar. Quis dizer, Ele vai responder. Então, parágrafo 49, irmão Branham diz. Agora, Gênesis capítulo 1 diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, a Bíblia diz no princípio lá atrás, isso, o mundo era sem forma e estava vazio. Não havia nada além de uma escuridão e caos. E em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão, mais além, sem luz nem nada. E o bater da água e essa estrela errante girava nas órbitas, por lá em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido como estava. Não poderia encontrar seu caminho. E ele diz aqui, e é isso que nós nos tornamos. É isso que nos tornamos ao tornarmos-nos estrelas errantes, longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus, sem nada, somente batendo para lá e para cá, nas trevas, não sabendo ele diz, para onde nós estamos indo. Irmão Branham diz que no princípio não havia nada. A Bíblia fala isso no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada, havia um vazio. Não havia nada além de uma escuridão e caos. Irmão Branham diz que em si também conosco, com cada um de nós, éramos errantes, homens que vagueavam, andando de lado a lado na escuridão, no pecado, longe de Deus, sem nenhuma esperança. É assim na vida de qualquer pecador, qualquer homem e mulher que está em pecado. A vida de uma pessoa sem Deus é a vida de vaguear, a vida de andar de um lado a outro. Irmão Branham diz que é assim mesmo a vida de uma pessoa que não tem Deus, que está longe de Deus, de uma pessoa sem esperança. É assim que nós éramos antes de encontrarmos a Jesus Cristo. Antes de nós sermos salvos. Andávamos em pecado, vivíamos em pecado, sem esperança da vida, sem saber para onde nós estávamos indo. Sem Deus, batendo para lá e para cá em pecado. Bebida, suruma, todo tipo de coisa. Ele diz aqui, e Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden. Veja, por meio de sua palavra, Deus transformou este caos, essas trevas, esta escuridão em um jardim de Éden, pela sua palavra.
transformou o caos através da sua palavra. Transformou essa escuridão através da sua palavra. Não há outra coisa que pode transformar a vida de um homem que está na escuridão, está no pecado, fora da palavra. Não há igreja, não há nada, não há papa, não há bispo, não há nenhum cardeal, não há nada que pode transformar a vida de um homem que está em pecado, fora da palavra. A palavra é a única que pode transformar a vida de um homem que está em pecado. A vida de um homem que anda na escuridão, tateando na escuridão, batendo deste pecado para lá, de bar em bar, prostituta em prostituta, mulher em mulher, trocando de mulheres como se fosse o quê? Não há nada que pode mudar a vida deste homem fora da palavra. Deixa aquele homem receber a palavra no seu coração. Deixa aquele homem crer na palavra e receber a palavra no seu coração. A palavra vai começar a lhe lavar. A palavra vai começar a lhe afastar dessa vida errada. A palavra vai começar a cortar apetite para essas coisas erradas. Aquele homem começa a ter uma nova apetite para novas coisas. Não é de se admirar que todos aqueles que estavam no pecado, antes, quando encontraram a sua palavra, suas vidas mudaram. As suas vidas se tornaram belas como o lírio das águas. Então ele diz aqui, ele transformou o caos através por meio de sua palavra. É assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol, e começou a girar em torno do sol, e se tornou em um jardim do Éden, porque obedeceu à palavra de Deus. Ela fez a perfeita vontade de Deus, porque foi transformada de caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Agora, é para isso que nós estamos aqui. Essa é a minha mensagem. Tem sido o tempo todo. É a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisso. Independentemente das coisas que aconteçam, sempre fique com a palavra. Sempre examine seus motivos e objetivos. Se estão conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixe isso de lado. Estão vendo? Mas se está com a palavra de Deus e se alinha com a palavra de Deus, então isso, fique firme nisso. Tudo que está longe da palavra de Deus, se afaste disso. Todo conselho que está fora da palavra de Deus, se afaste desse conselho. Tudo que alguém pode lhe falar, seja seu pai, sua mãe, não importa quem é, mas aquilo se estiver longe da palavra de Deus, não faça aquilo. Não tenha nada a ver com aquilo. Não importa se é sua mãe, seu pai, não importa quem está falando, mas se aquilo está longe da palavra, não coloque suas mãos naquilo. Não se ligue com aquilo, afaste-se daquilo. Qualquer conselho, qualquer ensinamento que está fora da palavra, fora daquilo que a palavra diz, esteja longe desse ensinamento, esta experiência, este conselho. Mas se aquilo se alinha com a palavra de Deus, então fique com isso, firme-se nisso. Firme-se naquilo, porque isso vai lhe ajudar. Isso será luz para você, isso trará bênção para você. Agora, quando Deus disse haja luz, talvez tenha havido centenas e centenas de anos, talvez 800 anos antes que houvesse luz. Mas já aconteceu porque Deus disse desta maneira. Ele diz que quando Deus disse haja luz, talvez passou muito tempo, nós não sabemos quanto tempo passou. Só a Bíblia fala que Deus disse haja luz e a luz veio. Sabemos que sim, a luz veio, e essa luz que nós temos hoje, o sol que alumia o dia, essa é a luz que veio através da palavra que Deus falou que haja luz e veio a luz. Não sabemos quanto tempo levou para essa luz vir a existir, mas sabemos que a luz veio porque Deus já havia falado. Porque aquilo havia sido pronunciado nos lábios infalíveis de Deus. Aquele que tinha falado que haja luz, ou melhor, essas palavras que foram pronunciadas, que haja luz, foram pronunciadas dos lábios
infalíveis. Agora, quando ele disse, aquilo veio acontecer. E ele diz, Deus terá uma igreja, não importa quantas idades das trevas passemos. E o que mais seja, ele terá uma igreja sem mancha nem ruga. Quer sejamos parte disto ou não, porque ele já disse que ia suceder e estará ali. Deus disse que haverá uma igreja sem mancha nem ruga. Haverá uma igreja nos últimos dias que vai representar a sua palavra. Haverá igreja que vai obedecer toda a sua palavra, vai viver através da sua palavra. Uma igreja que vai obedecer toda a vontade, toda a palavra de Deus. Uma igreja que não terá mancha nem ruga. Não importa se as pessoas vão fazer parte dessa igreja. Não importa se as pessoas seguirão ou não seguirão a sua palavra, vão crer ou não vão crer nesta palavra, mas isso tem que acontecer porque isso saiu dos lábios infalíveis de Deus. E dou graças a Deus por saber que nós fazemos parte dessa igreja que foi profetizada ou foi falada que haveria nos últimos dias. A igreja que está a se referir é você e eu. Graças a Deus que nós estamos ali, fazendo parte dessa igreja, cumprindo esta palavra. Cumprindo esta palavra. A igreja que não teria mancha nem ruga somos nós. Porque nós cremos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham ensina que se nós cremos no sangue do Senhor Jesus Cristo, então aquele sangue nos cobre. E se nos cobre aquele sangue, o Senhor Deus, quando olha para nós, Ele olha o sangue do Senhor Jesus Cristo em nós. Aquele sangue que nós queremos nele, que foi derramado em nosso lugar, Ele nos cobre. Ele nos lava de todos os nossos pecados, Ele nos cobre. De tal maneira que quando Ele olha em nós, Ele olha o sangue de Jesus Cristo em nós. Ele não pode olhar os nossos pecados, Ele olha o sangue de Jesus Cristo em nós. E nós somos esta igreja sem mancha nem ruga. E quando Jesus olha para nós, Ele olha uma igreja sem mancha nem ruga. Ele olha uma igreja que não tem defeito. Não importa o que as pessoas vão dizer a meu respeito, a seu respeito, mas Jesus, quando olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele está olhando uma igreja perfeita, uma igreja sem mancha, sem ruga. Louvado seja Deus. Agora, ele ordenou para transformar isso na vida das plantas, em toda a vida que Ele produziu. Ele disse essas palavras como: haja uma palmeira, haja um carvalho, haja um pinheiro. Ele foi falando as coisas e as coisas vieram à existência. Ele foi falando as coisas e as coisas vieram a existir. É a mesma coisa acerca de ter uma igreja aqui na terra nos últimos dias. Ele terá uma noiva. Não importa se as pessoas crerão ou não crerão, Ele terá esta noiva. E Ele já tem a sua noiva na terra hoje. A noiva sou eu e você. Todos nós somos a sua noiva. Mesmo dessas pedras, ele diz aqui, não importa se as pessoas não vão crer. Mas Ele terá a sua noiva. Mesmo destas pedras, Ele pode suscitar filhos a Abraão. Se nós não o seguirmos, se as pessoas não o seguirem, se nós não o seguirmos, se você não abandonar seus pecados, se as pessoas não abandonarem seus pecados e continuarem assim, seguindo os caminhos gerados, mesmo ouvindo o que a palavra está falando, tentando de chamar ao arrependimento, tentando de chamar para mudar de vida, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, mesmo se as pessoas não o seguirem, Ele conseguirá alguém que vai o seguir. No tempo que Ele estava aqui na terra em forma humana, muitos negaram o seguir e chamaram de Beelzebul, mas sempre houve a minoria, um pequeno grupo que te seguiu. Mesma coisa hoje, se as pessoas não querem seguir, não quiserem seguir, sempre haverá alguém que vai lhe seguir. Ele conseguirá alguém que o seguirá. Está vendo? Ele terá alguém que vai lhe seguir. Ele já falou isso. Isso vai ser desta maneira. Ele terá esta igreja. Ele sempre vai ter um jovem que vai lhe seguir.
Se todos os jovens não querem seguir, mas ele terá um que vai lhe seguir. Se as pessoas, todos os lares não querem lhe seguir, ele vai ter um lar que vai lhe seguir. Ele terá sempre alguém que vai lhe seguir. O que quer que ele diga tem que ser dessa maneira. Não pode mudar. Tem que ser dessa forma. Porque ele disse que seria desta maneira. Oh, eu estou feliz por saber que meu Deus, quando diz alguma coisa, ele não muda. Ele disse que haveria uma noiva nos últimos dias, haveria uma igreja que sem mancha nem ruga, a igreja que iria viver através de toda a palavra. Oh, saber que essa igreja já está na terra, que está fazendo a questão de viver toda a palavra. Oh, amado irmão, irmã, se você ainda não chegou a viver toda a palavra, se ainda não chegou à obediência de toda a palavra, isso não é nenhum problema, irmão, irmã. Ou talvez eu colocar desta maneira, sim, é um problema sim. Mas é um problema que pode acabar se você apenas tomar a sua decisão hoje e dizer: eu quero começar a orar, eu quero que Deus me ajude a viver toda a palavra. Porque a verdade, amados irmãos, não é que talvez aquele que vive toda a palavra é pela inteligência ou porque leu muito a palavra, leu muito a Bíblia, ou leu muito as mensagens, por isso vive a palavra e por isso está em pé. Não, irmãos. Embora que tudo isso seja bom, tudo isso contribui para fortalecer o irmão, a irmã, mas todas essas coisas, irmão, se alguém consegue parar em pé, consegue vencer o pecado, é a graça de Deus. Então, você começar hoje, decidir hoje, dizer: Senhor, eu quero começar a orar, quero que o Senhor me ajude a viver, me dê a graça de viver toda a palavra. Que o Senhor me dê a graça de eu largar tudo que eu faço que não se alinha com a palavra. Que o Senhor me dê a graça de eu seguir tudo que eu ouço nas pregações, nas mensagens, na Bíblia. Que Deus me dê esta graça para eu chegar no nível que eu sou esperado que eu devo chegar. Eu tenho certeza, se ajoelhar para orar de uma maneira sincera, de uma maneira profunda. O irmão Branham diz que às vezes as pessoas oram, às vezes as pessoas falam sem sinceridade. As pessoas falam sem nenhuma sinceridade em seu coração. Mas se começar a orar de uma forma sincera, mostrar a Deus que você está sincero, precisa realmente disso, você está mexido em seu coração, você está com amargura em seu coração, você precisa disso, que Deus possa me ajudar a vencer todas as minhas fraquezas, tudo que eu ando a fazer que está errado, tudo que não está assim alinhado com a palavra, e começar a orar: Senhor, ajuda-me, Senhor, faça-me subir, faça-me estar em cima, faça-me bater as minhas asas como uma águia para voar às alturas, longe do pecado. O Senhor responderá. A Bíblia diz: pedi e recebereis. Ele não pode mentir. Ele diz que pedir e recebereis, então Ele vai nos dar aquilo que nós estamos a pedir. Pedir e recebereis, Ele prometeu para nós pedirmos, então vamos receber. E Ele disse que pai, que o filho lhe pedindo alguma coisa, ele pode dar a uma outra coisa. Pedindo peixe, vai lhe dar uma serpente, uma escorpião. Aquilo que nós estamos a pedir é isso que Deus vai nos dar, se nós pedirmos com sinceridade. Então é só tomar a decisão, Senhor, tomar a decisão de orar, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ele vai fazer isso, Ele vai ajudar. Que Deus possa te abençoar ricamente. Nós vamos parar por aqui. E eu vou orar. E depois da minha oração, você também vai orar, pedindo a Deus para que possa o ajudar onde você foi achado em falta, onde você sabe que Deus tocou a sua vida. Então, cada um sabe onde Deus falou com ele, onde Deus tocou a sua vida, onde Deus falou com ele. Então, depois cada um vai ajoelhar para orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos esta palavra. Ouvindo, Senhor Pai, a respeito da transformação.
Senhor, oh Deus, transforma as nossas vidas. Transforma a vida de cada jovem, de cada lar, de cada família. Pai, Tu conheces as nossas vidas como ninguém. Pai, conhece, nada está oculto diante da Sua face nas nossas vidas. Sonda, Pai, nossos corações. Transforma nossas vidas onde não está conforme a Sua vontade. Coloque em nós, ó Pai, aquele desejo ardente de fazer aquilo que a Sua palavra diz. Dá a graça, Senhor Deus, ó Pai, de pararmos firme e continuar, ó Pai, sempre na Sua vontade, sem nos extraviar, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Dá-nos esta graça, Senhor, ó Deus, porque nós oramos. Fortaleça-nos, ó Pai, nós oramos. Senhor, ó Deus, quero pedir para que transforme a nossa maneira de ver as coisas. Transforma a nossa maneira de entender as coisas. Transforma a nossa maneira, Pai, de fazer as coisas. Tudo que nós fazíamos antes, tudo que nós éramos antes, tudo que alguém era, tudo que cada família era, tudo que alguém fazia, cada jovem, transforma, Pai, na totalidade, que seja uma transformação total, Senhor. Que tudo possa ser transformado, que cada um possa chegar no nível, como São Paulo dizia, que não sou eu mais, mas Cristo vive em mim. Que as pessoas possam olhar em nós e dizer que alguma coisa aconteceu na vida deles, alguma coisa aconteceu na vida daquele jovem, daquela mulher, daquele homem. Encomendo a cada um deles nas Suas mãos, Senhor. Fale com cada um, toque cada um em seus corações. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço para toda a Sua honra e Sua glória. Amém. Que Deus possa lhes abençoar ricamente. Até na próxima terça-feira, se Deus permitir.